Povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor seja com você nesse dia. E hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus e convido você que ama a palavra do Senhor para nós juntos meditar nessa palavra que é tão maravilhosa, que tem o poder de transformar a minha e a sua vida, né? Então que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, você e sua família, né? Porque nós precisamos, meus queridos, da proteção do Senhor. E hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar, ela se encontra em Gênesis capítulo 4. Só que antes de entrar na palavra de Deus, né, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Todos os dias ao meio-dia eu estarei assim publicando vídeo, né, da palavra do Senhor, então você será notificado. E também eu digo para você que se você quiser fazer o seu comentário, deixar o seu nome, seu pedido de oração, eu estarei orando por você, pois a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, você tem a oportunidade de fazer, pois Jesus está voltando. Então, meus queridos, hoje nós vamos meditar nessa palavra que ela nos fala sobre dois irmãos, né? Caim e Abel. A palavra do Senhor diz que Adão teve relação com Eva, né? E ela engravidou. Ela engravidou e teve Caim. Logo em seguida, também ela engravidou e teve Abel. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 2, diz assim: e depois deu à luz a Abel, seu irmão. Foi Abel pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui, meu querido e minha querida, a gente vê que Deus ele não está falando exatamente da oferta, né? Ele complementa. A palavra do Senhor diz que Caim era lavrador e Abel pastor de ovelha. E qual era a diferença deles dois, né? Foi a oferta exatamente? Não. A palavra do Senhor diz que Caim ele levou uma oferta ao Senhor, né? Da sua terra, o rendimento da sua terra ele levou ao Senhor, uma oferta. Mas a palavra do Senhor ela nos diz que Abel, por sua vez, ele também levou uma oferta. Só que ele levou das primícias, né? Das primícias do seu rebanho, ele tirou para o Senhor, né? Quer dizer, assim que o seu rebanho cresceu, o seu rebanho se fortaleceu, ele tirou o melhor para o Senhor. Mas por quê? Porque Abel, ele amava o Senhor. Ele servia ao Senhor. Ele fazia a vontade de Deus, né? Ao passo que Caim não. Caim era maligno. Caim não tinha compromisso com Deus, é por isso que a oferta dele era de qualquer jeito, era de qualquer maneira, porque o compromisso dele não era com o Senhor, mas sim com o maligno. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, porque antes de Deus se agradar da sua oferta, meu querido, ele tem que se agradar de você, né? Que é quem leva a oferta. Ao passo que o Senhor não se agradou nem de Caim e nem da oferta dele. E a palavra do Senhor nos diz que ele se irou, ele ficou com muita raiva, com muita ira, né? Porque ele viu que Deus não se agradou da oferta dele e nem dele, né? Então, meu querido e minha querida, isso aqui a gente pode tirar uma lição para a vida da gente, que Deus, ele não se agrada das coisas de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele nos deixou um mapa que nós devemos seguir. Então, se nós fizermos as coisas do nosso jeito, nós não estaremos agradando ao Senhor. Devemos fazer as coisas
da maneira que está no mapa, da maneira que o Senhor quer. Aí ele se agrada de mim e da oferta, se agrada de você e da sua oferta. Mas se nós fizermos as coisas do nosso jeito, ele não se agrada, assim como ele não se agradou de Caim. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Deus, ele diz mais para Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti, cumpre dominá-lo. Então aqui o Senhor viu que Caim, Deus ainda veio falar com ele, né? Por que tu tá irado? Por que tu tá zangado, né? Se tu procederes bem, tu também serás aceito, né? Então hoje Deus ele fala para você, meu querido e minha querida, que está na prática do pecado, né? Que até tem um certo conhecimento da palavra de Deus, mas que vive fazendo as coisas que eles agradam a Deus, né? O Senhor ele diz para você, se você fizer as coisas certas, as coisas boas conforme a palavra de Deus, você será aceito. Porque o Senhor diz para Caim, todavia, se procederes mal, né? Eis que o pecado já está à porta. Quer dizer, o pecado está do lado de fora da sua vida. Se você fizer o bem conforme a palavra de Deus, ele não vai ter poder de entrar na tua vida. Agora, se você fizer o mal, buscar as coisas ruins, ele vai entrar na tua casa, que é na tua vida, porque ele está na porta. E aí, meu querido e minha querida, os nossos desejos, Deus, ele nos deu assim, livre-arbítrio, né? Para nós escolher o bem ou o mal, né? Se a gente escolher o bem, terá uma vida eterna com Deus. Se escolher o mal, é separado de Deus, um lago de fogo, conforme a palavra fala em Apocalipse, né? E também, meus queridos, o Senhor diz que o nosso desejo é contra nós, a nossa carne ela é contra nós, né? Ela não é a favor de nós, né? Existe uma luta entre a vontade da carne e a vontade do Espírito, né? O nosso Espírito, ele quer se unir ao Espírito de Deus para subir para o Pai, porque de lá que ele veio, né? Nós recebemos um fôlego de vida, que primeiro foi dado a Adão e depois hoje para nós, né? Para que nós tenhamos vida. Ande, fale, como, né? Mas também nós temos a natureza carnal, que luta contra nós todo dia. E aqui o Senhor diz que cumpria ele dominar aquele desejo maligno que ele tinha. Só que Caim, meus queridos, quando a gente vê mais na frente, ele não quis dominar. Ele preferiu continuar dando lugar ao diabo, né? Ele preferiu continuar dando lugar ao inimigo, e a inveja, a ira foi tão grande que ele acabou matando seu irmão, né? Então, meu querido e minha querida, os nossos desejos, Deus ele nos dá poder e autoridade conforme a palavra de Deus para nós dominar os nossos sentimentos. Sabemos que somos seres humanos e que muitas vezes passam sentimentos ruins, negativos, né? Mas cabe a nós, cabe a mim e cabe a você dominá-lo. Assim como o Senhor disse para Caim, o Senhor ainda aconselhou ele. E eu creio que essa palavra não é em vão, não é à toa. Talvez tenha alguém que vai chegar nesse vídeo, que esteja passando por um momento difícil da sua vida, momentos de sentimentos ruins, negativos, e essa palavra ela é para você, né? Então que você medite, se proceder bem, tu serás aceito por Deus. Agora, se proceder mal, o pecado está na porta. Então medite nessa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta da palavra de Deus e ativar o sininho da notificação. E mais uma vez eu falo, você pode deixar o seu comentário, claro, com respeito, né? Pode deixar o seu comentário e pode também deixar o seu nome, seu pedido de oração, que eu estarei orando por você. Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus para o seu coração nesse dia é essa.